Davi dançava, algumas versões falam até que ele pulava na presença do Senhor, né? Dançava com todas as forças diante do Senhor. Eu fui analisando, né? Davi, a dança ali de Davi, era uma expressão corporal de Davi, da alegria que ele tinha no Senhor. Era uma forma dele manifestar o prazer que ele tinha no Senhor em ver o Senhor vindo agora assumir o lugar que Davi tanto desejava que ele assumisse, ou seja, dele ser o centro de Jerusalém, do seu reino, dele ser o comando, dele ser o Deus daquela nação, dele liderar a nação, dele guardar a nação, abençoar a nação. Era o prazer de Davi. Então, pessoas hoje estão na igreja e que não são reis e nem rainhas, muitas vezes não têm cargo nenhum na igreja, mas elas têm esse prazer de servir a Deus, elas têm esse prazer de externar, de manifestar, de transbordar essa alegria no Senhor, mas os religiosos estão em cima, eles querem controlar. O sistema religioso, ele interpreta essas coisas na forma e na visão de Satanás, não na visão de Deus. Porque se os pulos e danças de Davi fossem errados aos olhos de Deus, Deus não estivesse aceitando, não fosse uma coisa que Deus se agradasse, Deus o teria repreendido, como Deus o repreendeu quando ele foi buscar a arca da primeira vez que morre aquele cidadão. Você lembra que quando eles vão buscar a arca, no início do capítulo 6, que Uzá vai segurar a arca, ele morre porque desobedece um princípio da sua palavra, que a arca não era para ser carregada em carro novo, feito por filisteu, mas para ser conduzida no ombro dos levitas e tal, e eles não observaram a palavra, morre gente. Agora aqui na segunda vez, a arca vem no ombro dos levitas, e Davi está dançando e não morre ninguém, pelo contrário, o Senhor está alegre. Por isso que Davi diz, a Bíblia diz que Davi dançava com todas as forças diante do Senhor. E se Deus não tivesse agradando dessa dança, dessa manifestação de alegria, por certo, com certeza ele teria repreendido Davi como repreendeu da vez passada, e Davi saiu amargurado porque tinha cometido uma falha diante do Senhor. Mas olha, então os movimentos de Davi aqui expressavam a sua gratidão, o seu prazer de adorar, o seu prazer de servir. Deus viu o coração alegre e grato de Davi. Por isso não repreendeu Davi. Se Deus visse problema naquela dança, naqueles atos de Davi, pode ter certeza que Deus teria manifestado algum tipo, na sua palavra, algum tipo de repreensão para nós hoje, como servo de Deus, sabermos que que Deus não se agradou de Davi, nem se agradaria de nós hoje. Eu lembrei aqui do texto do Salmo 150, versículo 4, lembrei e anotei. Olha o que o Senhor diz, louvai-o. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. O homem de Deus escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Com danças. Aqui não é dança carnal, aqui não é dança erótica, aqui não é dança sensual. É uma expressão corporal da sua alegria, de manifestar mediante de uma forma espontânea. Também eu não estou me referindo aqui a grupos de danças que se cria na igreja, há grupos que se faz, às vezes toma o lugar do culto. Eu não estou aqui dizendo que é pecado, não. Mas aqui na nossa igreja a gente não permite, não sentimos a direção de Deus de fazer assim. Aquelas coisas organizadas, né, que tomam o lugar da palavra, tomam o lugar de alguns serviços que são essenciais ao culto, né? Mas tem algumas igrejas que fazem, né, que dança. Mas aqui o texto e a dança que eu creio, a dança que eu defendo, os pulos, as manifestações de alegria que eu defendo, são essas que são espontâneas, que ela vem é resultado do encher do Espírito, é resultado de um coração grato, é resultado de um coração que ainda não perdeu o foco no Senhor, é resultado de um coração que ainda está focado, que não está, vamos dizer, tirado para outras coisas, ainda de uma vida que mantém o seu foco, o seu coração no Senhor. E há oposição de Satanás a essas coisas, há oposição ferrenha e de uma forma sábia e religiosa, né, aparentemente muito, vamos dizer assim, ortodoxa, muito doutrinária. Alguns chegam a chamar de culto gritaria, histeria religiosa,
fanatismo religioso, são líderes caídos, irmão. Pode ter certeza, esses homens não oram. Esses homens deixaram de orar. Eles acham bonito? Procura ver a vida desses homens, você vai ver, diante de um time de futebol, em casa, assistindo futebol, do candidato dele quando ganha, desses pastores que pregam essas coisas contra, né, essa alegria do Senhor, quando o candidato dele ganha, quando é qualquer outra coisa secular, eles não economizam alegria, sabe? É festa, é sorriso, é tanta coisa. Na casa de Deus eles não permitem, é aquela coisa religiosa, mecânica, é aquela coisa formal, isso é coisa maligna. O diabo quer mostrar para o mundo que na igreja é lugar de tristeza, que na igreja não se tem alegria, que na igreja não há esse transbordar. E o ser humano tem emoções. Aí alguém diz, a pessoa ali é porque isso aí é emoção. E nós somos o quê? E o que tem de errado manifestar emoção com relação à adoração a Deus? É errado você manifestar emoção carnal para pecar. É errado você manifestar coisas carnais para fazer o que está contra princípios bíblicos. Mas dançar, pular, a dança de adoração. A dança sem sensualidade, que eu estou falando aqui. Pular, rolar no chão. Irmão, eu vou dizer uma coisa bem aqui. Eu tenho ensinado à igreja que a alegria do Senhor é a nossa força, de verdade, viu? Que nós devemos manifestar essa gratidão, essa alegria. Porque o retrato da igreja hoje, não geral, mas o que o diabo está fazendo com as igrejas, as congregações hoje, irmão, é levando igrejas que eram verdadeira, vamos dizer assim, dinamites na mão de Deus para virar, e tem transformado essas igrejas no verdadeiro velório. Cultos velórios. Eu prefiro um culto gritaria do que um culto velório. Eu prefiro um culto de histerismo religioso, como alguém diz por aí, do que um culto onde a política está no altar, onde só se fala em dinheiro, em dinheiro, campanha de envelope, só filosofia, teologia e não se prega a palavra. Eu estou aqui na palavra. Davi dançava diante do Senhor e Deus não o repreendeu. Agora aqui não é que não vamos transformar a dança num ato litúrgico. Olha, irmão, para o culto tem que ter... Não, aqui é um ato espontâneo, não tinha nada programado. Eles começaram a dançar, ele começou ali naquela alegria, saltou talvez do cavalo, de onde ele estava, pulou do carro onde ele estava lá, da charrete, sei lá como é o nome daquele negócio que vai dos carros que anda atrás do cavalo, esqueço o nome. E começou a dançar, ele era o rei, ele estava dando exemplo à nação. Davi era um homem alegre no Senhor. Olha o salmo de Davi, mais ou menos, se não me falha a memória, 73 salmos atribuídos a Davi. Olha a gratidão que Davi tinha ao Senhor, olha o prazer que Davi tinha ao Senhor, olha a vida de comunhão, de adoração. Agora, muitos líderes religiosos hoje não oram mais. Não te engana, irmão, porque isso aqui é uma manifestação. Jesus disse que a boca fala o que está cheio no coração. Sabe por que muitos líderes hoje não têm mais alegria nenhuma na casa de Deus? Porque não tem mais alegria no Senhor. Sabe por que muitas igrejas hoje não têm mais alegria no Senhor? Não manifestam mais durante o culto, é aquela frieza, é aquela coisa, sabe? Parece que tem que ter um anjo de vez em quando para vir agitar as águas, para alguém abrir a boca e dar um glória a Deus na igreja. É aquela história, né? Um anjo de tempo em tempo vê um pregador de fora, algum cidadão. A igreja em si perdeu a alegria, perdeu o prazer. Não estou dizendo todas, mas sabe por quê que não tem essa manifestação na igreja? Porque não tem no coração, perdeu esse prazer de estar no Senhor, perdeu essa alegria. Está aqui essa mulher pecadora, está aqui agora. Eu li o texto aqui onde Deus manda a gente louvar o Senhor com danças, louve ao Senhor com músicas, com alegria. Eu não justifico tirar o tempo da palavra. Não é para tirar o tempo da palavra, é para ter a palavra. E outra coisa, outro texto que eu anotei aqui, é o Salmo 2,11. Serviu ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então toda essa alegria é com temor e tremor diante do Senhor. Agora, o diabo conspira para que o sistema religioso mude todas as igrejas, o sistema religioso criado, implementado, pensado por Satanás, interfira nas igrejas e as igrejas se transformam num verdadeiro velório, cemitério, de mortos espirituais que não tem mais vida no Senhor, não tem mais alegria, não oram, não buscam, não consagram, não tem mais prazer no Senhor e querem agora espalhar esse modelo para todas as pessoas, todas as igrejas. Temos que ser assim.
E alguém diz assim, é porque nós amadurecemos. Não, enferrujou, perdeu o prazer no Senhor, perdeu a alegria. Quanto tempo você ainda ora? Quanto tempo você ainda passa na presença do Senhor? Quanto tempo você tira de joelhos no chão, todos os dias? Quanto tempo você dá para as coisas de Deus, ou religiosão, teólogozão, famoso, doutor, erudito? Quanto tempo? Eu lembro de um texto aqui, lembrando de um texto, que Jesus estava no templo, e aí as crianças começaram a correr e pular. Eu vou colocar esse texto aqui no rodapé. As crianças começaram a clamar, Hosana, Hosana. E uma versão diz que elas corriam. E os religiosos chegaram e disseram, tu vês? Não vês o que elas estão dizendo? E Jesus, estou vendo sim. Aqui eu parafraseando. É dos lábios das crianças, está escrito. É que o verdadeiro louvor vai fluir, vai sair. Os teólogos religiosos, não todos os teólogos, com raríssimas exceções. Porque essa teologia tem matado muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Tem acabado, o diabo entrou. E agora virou um formalismo frio religioso, não tem medo de dizer não. Eu sei que tem teólogos, pouquíssimos. Raríssimos, mas bota aí potência aí na frente aí. Dos que fizeram esses cursos e saíram ainda cheios do Espírito Santo. Porque o conhecimento mudou. Começaram a introduzir o sistema religioso na mente e eles têm medo. Hoje perderam o prazer de adorar o Senhor e alguns têm até medo, se venderam para o sistema. Então, os religiosos chegaram, tu não está vendo o que essas crianças estão fazendo? Eu estou vendo sim, estou vendo. É porque elas estão lá louvando de verdade. Eu prefiro ser como aquelas criancinhas que estavam na igreja cantando Hosana, gritando, correndo para um lado para o outro, do que aqui um bando de religioso, teólogo frio, que conheciam as escrituras, mas não tinham mais amor. Eram frios e estavam mudando a interpretação, torcendo, como Pedro diz, para a sua própria perdição. Outra vez, Jesus vai entrando na cidade e o povo começa a cantar, começa a adorar, Hosana ao rei, ao rei. Lembra do que os fariseus disseram? Senhor, manda esses discípulos se calarem. Manda Jesus, se esse povo se calar, as pedras clamam. Rei tem que ser adorado. Rei precisa ser, nós precisamos adorar. Você vê que na figura de um rei, quando ele chega numa cidade, a figura, você olhar aí nesses documentários e filmes antigos, quando ele chegava, até hoje as autoridades, quando chegam aquela festa, aquela coisa, né? Quando é uma autoridade que não presta, corrupta, aí tem grito do mesmo jeito, isso aqui é de ladrão, corrupto, bandido. Mas quando entra alguém, uma autoridade que é querida, você vê que o povo começa a gritar. Por quê? Manifestar alegria na presença daquele homem, que elas olhem e veem que é um modelo a ser seguido, é um homem que deve ser admirado, que deve ser honrado pelas suas atitudes. Agora, se isso acontece e deve ser feito assim, com um homem que tem uma boa conduta, serviços bons, excelentes, prestados numa comunidade, num estado, num país, sei lá, se acontecem essas coisas, imagina o nosso Senhor, imagina a alegria que devemos manifestar ao Senhor. Então, se você for ver textos bíblicos, se você for ver a manifestação de Deus ao longo da Bíblia Sagrada, você vai ver que quando o Espírito de Deus se manifestava, realmente o povo manifestava e transbordava em alegria no Senhor. Realmente as pessoas manifestavam prazer de estar ali, de estar na presença do Senhor. Então reveja.